No filme O Gladiador, de 2001, não sei se você já assistiu ou se você já deve ter ouvido falar. É um filme muito interessante. Nesse filme, o General Máximos, ele tem uma frase muito interessante, que ao buscar incentivar a tropa, esse general fictício, o General Máximos, ele diz assim: eles iam, em um momento em que eles iam lutar contra a Germânia em uma batalha muito difícil, ele se levanta e diz para a tropa e para sua, principalmente para a sua cavalaria, ele fala: deem o máximo de vocês, porque tudo que fizeres na terra será ecoado na eternidade. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Interessante porque é algo que vem de um personagem fictício, de um filme em que nós cristãos devemos levar aquilo ali para nossa vida. Por quê? Não vivemos uma vida apenas por um breve espaço de tempo e vazio. A nossa vida é como se fosse um rascunho da eternidade. Mas eu vou te explicar como é que funciona, o que é isso. Em Colossenses 3:2 diz que pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, porque tudo é passageiro. Paulo no Novo Testamento ele diz: tudo aquilo que vocês enxergam com os olhos, isso passa, isso acaba, mas tudo aquilo que vocês não enxergam, isso é eterno, isso vive para sempre. Essas coisas não são apenas palavras jogadas ao vento, isso é verdade, isso é palavra, isso é sabedoria, isso é eternidade. Não vivemos por um breve propósito e espaço de tempo geográfico aqui na Terra. Wesley, você disse que nós somos um rascunho. Como assim um rascunho? Não sei se você já fez uma prova de redação, mas na prova de redação você faz o rascunho e depois passa a prova principal, a sua redação principal, para uma folha verdadeira, aquela que vai na prova. Depois que você passa para aquela prova, você olha para o rascunho e você vê totalmente, você vê um caos ali, tudo fora de ordem, porque é um rascunho. Aqui na vida nós não estamos vivendo apenas por um breve espaço de tempo sem propósito e sem significado de vida. Nós estamos vivendo aqui e tudo que nós vivemos aqui será sim ecoado na eternidade. A vida é só um rascunho. A vida é só um rascunho. E você diz: Wesley, mas eu não me sinto um rascunho. Eu não quero ser apenas um rascunho. Um rascunho na vida. Sim, nós vamos dar o nosso melhor. Nós vamos dar tudo o que nós podemos, todo o nosso melhor, e todo o nosso melhor sim será ecoado na eternidade. Jesus deu o sangue dele, e acima do nome dele não existe e não poderá existir, e nunca existirá um nome maior do que ele, porque ele deu tudo pela humanidade e o nome dele ecoará pela eternidade. Assim é a nossa vida. Todo o máximo e toda a entrega que nós fizemos, isso será ecoado para sempre na eternidade. Isso será ecoado. Quando eu falo para você de rascunho, eu quero para você dizer de imperfeição. Nós estamos escrevendo uma história. Deus entrega para nós a Bíblia, o manual da vida, mas Ele coloca na nossa mão um livro, que é um livro da nossa vida. Olha só que louco. É como se o professor da vida, o professor da humanidade, te desse a vida e ainda te desse o livro para você estudar e falasse: faz tudo que está nesse livro. E às vezes a gente não faz isso. Nós escrevemos um monte de vezes, um monte de rascunhos, erramos e erramos e erramos, mas lá no final, a prova final vai vir. A Bíblia diz que a prova final vai chegar, você sabe do que eu estou falando. A prova final vai chegar, e um dia vai chegar o momento em que todo mundo vai ter que passar o rascunho para a folha original.
E Deus vai olhar o rascunho e vai falar: é um rascunho, agora sim está na hora de tornar ele perfeito. Esse rascunho perfeito, tá entendendo? Porque Paulo diz lá no Novo Testamento, onde ele fala que nós, seres humanos, nos tornaremos incorruptíveis quando o Filho do Homem vai voltar, quando ele voltar. Nosso corpo se tornar incorruptível. É o rascunho, a redação sendo passada para redação principal. É o rascunho se tornando na perfeição. É isso que Deus diz em Colossenses 3:2, pelas palavras de Paulo, que não olheis para as coisas terrenas, mas que os seus pensamentos estejam na eternidade, estejam no céu, porque é ali que passaremos a maior parte do tempo, tá? A vida é apenas um rascunho de vida. Tudo que fazemos aqui será ecoado na eternidade. Wesley, eu ainda não acredito que a minha vida, em tudo que eu fizer, ainda será um rascunho. Se você for presidente, se você for juiz, se você for as maiores autoridades que passaram por essa terra, ou se você for uma grande autoridade, isso não importa para Deus. Isso não interessa. Ainda será muito pouco perto daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para você, porque é apenas um rascunho. Ele tem muito, muito, muito mais. Então, dê o seu máximo aqui, faça tudo aqui de bom, tudo que possa, porque isso tudo será ecoado na eternidade. Tudo que é bom é feito no caos. O rascunho é o caos. A vida, ela não é fácil. Às vezes estamos e vivemos dias de caos, porque nós estamos escrevendo o rascunho da nossa vida. Mas calma, é só um rascunho. É só um rascunho, é apenas um rascunho de vida. Deus vai escrever a eternidade. Tudo é feito em um rascunho. Se olhamos para a perfeição da natureza, as árvores, os mares, os peixes, os animais e a perfeição da biologia que existe na natureza hoje, os astros, o sol, o satélite natural, a lua, se fosse 100 quilômetros mais longe da Terra, as ondas inundariam a Terra todos os dias. Se o Sol fosse 100 quilômetros mais perto, morreríamos queimados. Isso é perfeição, isso é vida, mas isso é perfeição. E veio de um rascunho. Lá em Gênesis diz que a Terra era sem forma e vazia. Ela era o caos. O rascunho existiu, Deus pegou e fez isso que nós vivemos hoje. E por que você ainda não acredita que o que nós passamos na vida é apenas um rascunho? Deus tem muito mais para nós. É só o começo, é só um rascunho. As coisas são feitas no caos, o rascunho é só um caos. Deus, ele age no caos. Wesley, mas o que seria esse caos? O que seria esse rascunho? Para você entender. Quando olhamos para a Bíblia, olhando para nossa vida, fala: cara, falta tanta coisa em mim, falta tanta coisa em nós. Sim, falta. E a perfeição será apenas na glória. Os pastores não são perfeitos, os irmãos que estão do seu lado não é perfeito, a sua esposa, o seu esposo não são perfeitos, porque estamos escrevendo o rascunho da nossa vida, a história da nossa vida, mas chegará um momento que nós vamos passar isso a limpo diante de Deus, e Ele é quem vai dar a nota final. Deus continue abençoando você. Até mais.